Olá, pessoal! Bem-vindo ao Diário de uma Jornalista Marcial na Esteira, nos 60 minutos de hoje. Já falta bastante, acabei de subir na esteira. Como sempre, estou cansada, mas vim firme e forte, tá? Voltei a treinar. Tô feliz, estou em paz, tô bem, tô feliz no grupo que eu tô. Encontrei um grupo em que me sinto bem, me divirto. Coisa que nunca aconteceu, né, nas artes marciais. Estou me sentindo muito bem, estou feliz no Aikido e na arte marcial, tá? E tá sendo uma fase boa pra mim. Tô bem, tô muito bem, tô em paz. Ontem eu treinei, vou treinar firme, sim. E pretendo, sim, por que não, né? Me tornar faixa preta, por que não? Isso vai ser uma lavada no sensei de Aikido do passado que eu tive, tranqueiras sociopatas, né? Que criaram problema pra mim e que eu dei um fora neles todos. Mandei eles pra aquele lugar porque eles são abusivos e sociopatas. Eu dei um fora neles, né? Todos os senseis de Aikido que eu tive, de artes marciais, que tentaram, né? Qualquer tipo de opressão. Eu tirei eles, tá? Eu denunciei, disse não. E até hoje eu falo mal deles, tá? Então essa é a minha forma de reagir. Então, eu não me submeti. Pelo contrário, eu respondi à altura e com muita agressividade. Inclusive, até hoje eu falo mal deles. Falei umas boas verdades para todos eles. Denunciei todos. E tomei as medidas necessárias, tá? E não larguei a arte marcial, que é mais importante, né? Porque a mulher muitas vezes larga a arte marcial. E é o que eles querem. Eu nunca larguei a arte marcial. Segui e pretendo sim ser faixa preta no Aikido, porque não? Vai ser uma desforra nesses idiotas que me deram aula de Aikido, que não são umas verdadeiras tranqueiras. Não sei se continuam dando aula. Um continua, o Japa continua, um censor, um sociopata, um cara problemático, doente, e que manipula emocionalmente os alunos, e os alunos dele são fracos, porque aceitam a manipulação dele. Ele já tem alunos fracos, né, que aceitam a manipulação dele. Ele não deixa o pessoal ir nos dojos, não deixa fazer arte marcial, tudo tem que pedir para ele. Então, assim, é um sensei, o sensei japonês que eu tive, que eu treinei muitos anos, os descendentes japoneses, o sensei Japa, que tem uma federação, ele é sociopata. Eu falei isso para ele. Ele pratica violência contra a mulher, inclusive falei isso para ele, tá? Ele é completamente doente. E ele tem alunos que também são doentes, né? São tóxicos. Por exemplo, um sensei que tem, um sensei sociopata que tem, quando tem alunos, assim, ele é sociopata. Os alunos são doentes também, porque aceitam, né? A submissão. Eu não aceitei. Então ele me tirou. Na verdade, eu mesma me saí, né? Falei, não vou aceitar. Tô fora. Não vou aceitar você dar opinião na minha vida. Falei pra ele. Falei, você tá praticando violência contra a mulher. E denunciei ele, tá? Mas no Aikido o machismo é muito grande e ninguém ouve a mulher, tá? As denúncias das mulheres não são ouvidas no Aikido. Eu denunciei. Inclusive no Ninjutsu também, né? Denunciei o sensei por cyberbullying. Mas ninguém tá nem aí. Mas eu fiz minha parte. Então, e aqui no meu canal também falo abertamente, dessas duas artes aí, que são dificílimas para você encontrar um dojo bom. Sério, dificílimo, tá? Posso dizer isso porque estive 5 anos no Aikido, procurando um dojo bom e não encontrando. Todos os senseis abusivos, machistas, problemáticos. Comigo eles não conseguiram nada, tá? Porque eu não sou tão passiva assim, tá? Não sou nem um pouco passiva, né? Até hoje eu falo mal desses senseis para todo mundo, não indico os dojos. E esses senseis aí, pra mim, tranqueira, não são senseis. O primeiro dá em cima de aluna, né? O primeiro da Makotex, da Makoto, não dá em cima de aluna. Não sei se ele dá em cima de aluna, né? Não tem noção nenhuma do que é Aikido. A aula dele é fraca. E ele não respeita a mulher. Ele usa o Aikido indevidamente, né? Também chamei a atenção dele. Rejeitei ele, né? A vestida dele. Ele deu em cima de mim durante uma aula, chamei a atenção dele, questionei ele, denunciei ele, o clube que ele dava aula, denunciei ele na escola, o Shihan dele, dono da escola, que representa ele,
no Brasil. Então, tomei medidas. Tá, tomei medidas contra ele. Até hoje eu escrevo pra ele. Tenho certeza que se ele se corrigiu, tem dedo meu, tá? O outro sensei também, japonês, também, abusivo. Escreveu poucas verdades. Então, assim, eu tive minhas reações, né? O Aikido é muito difícil se encontrar, né? Um dojo sério, senseis sérios que respeitem a aluna, a mulher. Muito difícil. É uma arte muito difícil, né? Que a mulher seja respeitada. Aliás, na arte marcial, né? Eu sei porque aqui no meu canal eu escrevo uns tranqueiras que eu boto pra correr também, tá? Eu bloqueio, excluo e denuncio pro YouTube, tá? Na hora. E vou juntando. Também pra Safernet, também denuncio violência contra a mulher, tá? É isso. Eu tomo uma atitude sim aqui, tá? Não adianta se esconder atrás de computadores. Aqui a gente fala mesmo, tá? Então não é assim, blá blá blá, né? Eu sou uma das poucas mulheres nas artes marciais que fala do machismo mesmo nos dojos. Se não, eu sou a única, tá? Nenhuma mulher fala disso, tá? E eu falo abertamente disso. E briguei em vários dojos, praticamente todos os dojos que eu tive, eu briguei pelo machismo e a misoginia, tá? Que tem lá. Então é isso. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa. Eu tô terminando de ler esse livro aqui, do Bruce Lee. Tá? É a história do Bruce Lee, enorme. Tá? Do Matthew Polly, Bruce Lee, Uma Vida. A biografia definitiva do Bruce Lee, muito bom, com fotos. Ele vai contando, tá? A vida dele, principalmente se centra na parte em que ele se consolida na arte marcial, né? Começa a criar as escolas dele nos Estados Unidos. E também quando ele começa a tentar se consolidar a carreira dele, ele tenta a vida inteira se tornar um ator em Hollywood conhecido, o que é muito difícil, né? E o livro vai mostrando isso, essa luta dele, e como é difícil, né, para um ator, para um asiático, né, porque ele era mestiço, na verdade ele não era nem norte-americano, nem chinês, e ele era considerado mestiço, uma mistura. E ele sofria preconceito nos Estados Unidos, em Hollywood. Então era muito difícil ele conseguir papéis em Hollywood, né? Mas ele batalha muito, ele faz muitos filmes em Hong Kong, ganha muito dinheiro, se torna famoso em Hong Kong. E aí ele fica muito famoso na década de 70. Ele fica bem famoso, o Bruce Lee. Então eu estava contando, já contei para vocês, né? Que o livro vai falando dele na infância, né? Na China, ele vai contando, né, da infância dele. Depois ele, não gostando de estudo, nunca gostou muito de estudar, não se deu bem. Ele se juntou com gangues, também o Bruce Lee. E aí ele é expulso de escolas e aí, no fim, ele vai para os Estados Unidos e fica lá. Lá ele conhece a Linda, uma moça normal, né, classe média. Se casa com ela, tem 2 filhos com ela. E aí eles vão viver juntos. A família dela não gostava dele, mas no fim a família acaba aceitando ele. E ele começa a se dividir entre Hollywood, tentando ser um ator famoso, que é muito difícil, e as escolas dele de Jet Li e o Kung Fu, tá? Na verdade, ele começou a ganhar muito dinheiro com isso, dando aula para atores famosos, aula particular para atores famosos, e aí fazendo contatos, muitos contatos, ele fez muita amizade com Steve McQueen e com atores famosos, e esses atores foram ajudando ele a conseguir um espaço em Hollywood, tá? E aí ele tinha, assim, uma vida meio paralela, né? Com a Linda, e ele traía a esposa com as atrizes. Ele teve uma namorada, uma amante, a Beth Lepin. Ele teve uma amante, né? E foi com ela, quando ele morreu, ele estava com ela, o Bruce Lee. Ele estava no apartamento dela, da Beth, amante dele, atriz também. Ela também contracenava nos filmes dele. Quando ele morre com 43 anos, muito novo. Se não me engano, 43 anos. Não, 43? Acho que 23. Ele morre muito novo, Bruce Lee.
O Bruce Lee morreu de edema. Edema cerebral. De repente, ele morreu dormindo, né? E assim, foi muito difícil entender como ele morreu, né? Ele já tinha tido um desmaio, uma dor de cabeça, um desmaio, mas conseguiram trazê-lo de volta. Mas aí ele tem de novo e aí ele morre. Ele ele morreu dormindo. Assim, foi assim, fatal, né? Na casa da Beth, ele morreu. E aí é bem complicado. Eu tô nessa parte, já é no fim do livro, e ele tá já conseguindo as coisas, né? Ele tá feliz, ele tá conseguindo as coisas. Ele conseguiu aprovar um projeto de um filme em que ele vai estrelar como ator principal, né? E ele tava programando tudo. Ele ia fazer uma série, ele ia fazer desenhos, né? Ele ia ser personagem de desenhos. Então ele estava muito feliz, o Bruce Lee, né? Ele estava muito feliz. Ele estava envolvido com um monte de projetos quando ele morreu, né? Então, é meio triste, é muito triste o final dele, assim. Porque ele batalhou muito para conseguir um espaço, né, em Hollywood. E ele finalmente consegue na década de 70. Ele começa a ficar muito famoso a ponto de não conseguir sair na rua, em Hong Kong. Ele fica muito conhecido em Hong Kong. Então ele fica muito famoso. Tanto que ele vai contando, né, uma parte do livro, que ele sempre quis ser famoso, mas tinha um lado ruim da fama. Ele não conseguia sair, fazer compras, sair com os filhos, né, porque ele tinha medo. Né? Por exemplo, na casa dele em Hollywood, ele tinha uma casa, né, em Hollywood. Ele tinha que ter guarda às costas, né, porque ele tinha medo de invadir a casa e pegarem os filhos. Então, os filhos não podem mais ficar soltos, livres, para brincar. Então, ele começa a entender que tem outro lado da fama. E ele era muito simples. O Bruce Lee, apesar dele ser narcisista, ter o ego inflado, ultra machista, o Bruce Lee é muito machista, extremamente machista. Ele era completamente machista. É um cara assim, com pouca consciência. Embora ele se preocupasse muito, né? Ele tinha um relacionamento, por exemplo, com os dublês, né, que eram atores de segunda categoria. Ele tinha uma preocupação, né? Ele se colocava como igual. Ele lutava por salários melhores, né, para os atores. Só que ele, por outro lado, ele era extremamente narcisista, egoísta, extremamente machista. Ele usava as mulheres. Ele tinha caso com atrizes. Ele usava as mulheres para conseguir papéis. Tá? Ele tinha muito caso com atrizes de nome, tá? Ele teve caso com essa Beth aí, ele falava mal dela, mas ele estava com ela. Então assim, ele traía a Linda. Então assim, ele é um cara completamente machista. Ele não tinha respeito por mulher, tá? Um cara completamente fora, né? Sem valores. Mas era um cara inteligente, bom para fazer negócios, muito bom, porque ele conseguiu tornar muito famoso a arte marcial dele. Ele nunca foi faixa preta, o Bruce Lee. Mas o Bruce Lee foi muito inteligente, muito estratégico. Então ele conseguiu, ele fazia muita divulgação, ele se apresentava nos lugares. Sempre quando ele tinha uma oportunidade, ele se apresentava. E aí as pessoas viam que ele era muito rápido, ele treinava muito, muito. E isso também pode ter feito com que ele tenha tido essa morte, né? Essa exaustão física. Ele treinava muito fisicamente, ele se preocupava muito com o físico. A alimentação dele era super regrada, mas ele mexia muito com maconha e haxixe. E talvez tenha até uma ligação com a morte dele. Ele não bebia, mas ele bebia muito saquê, né? E ele era um cara completamente alucinado com o físico dele. Ele treinava horas e horas, todos os dias. Ele tinha um corpo impecável. Ele não admitia, ele tinha que ser perfeito, né? Nas técnicas, ele se achava melhor que todo mundo, ficava desafiando as pessoas. Ele é um cara super seguro, né? Um cara mal resolvido, super machista. Tem várias falas dele no livro que demonstram o machismo dele e a falta de respeito com as mulheres, tá? Ele tem várias frases dele. É um cara assim,
que não me despertou nenhum tipo de admiração. Bruce Lee é um personagem assim, vazio. Bruce Lee pra mim, tá? Vazio. Ele é um cara inteligente, foi um cara muito inteligente, estratégico, e que batalhou pra caramba, né? E venceu todos os preconceitos de Hollywood. Ele venceu, mas ele era homem, né? Se ele fosse mulher, dificilmente ele teria conseguido. Para mulher é muito mais difícil. Ele era homem, né? Então, mesmo sendo asiático, ele era homem. Então, para ele foi muito mais fácil conseguir as coisas. E ele tinha arte marcial, que ele dominava. Então, ele usou a arte marcial para conseguir as coisas. E conseguiu, porque ele se destacou. Ele se destacava com a arte marcial, né? E isso fez com que ele conseguisse um espaço em Hollywood. Foi a arte marcial que ajudou ele a conseguir essa fama, né, nos filmes em Hollywood. Se ele não tivesse isso, esse era o diferencial dele, né, em Hollywood. E aí, no final, quando ele morre, ele tá bem famoso já. Ele já tá começando. E é quando ele morre dormindo. Ele morre assim. De repente, ele tem uma dor de cabeça. Ele vai se encontrar com a Beth e com produtores, né, para combinar o projeto dele, que é esse projeto que ele criou, é o projeto que ele escreveu, é o filme que ele sempre sonhou em ter. A vida inteira ele sonhou, né, em fazer um filme, né, fazer o roteiro de um filme, ser o ator. E ele vai se encontrar com essas pessoas. Só que aí ele começa a ficar muito cansado e tá muito quente. E aí ele começa a ficar com muita dor de cabeça. Aí ele pede para deitar e descansar. Ele deita e não acorda mais. Aí ele morre, já tá morto, né? Quando eles vão pegar ele já tá morto. Então ele morreu muito novo. E provavelmente de edema cerebral. Fizeram autópsia e constataram isso. Então, foi uma vida muito interessante a dele. E esse livro vai mostrando o lado humano dele, que eu achei bem interessante. E extremamente machista, né? Muito machista. A mulher dele não trabalhava, ele não queria que ela trabalhasse, porque ele achava que ele que tinha bancar, né? Porque, claro, ele vem de uma cultura chinesa, né? Uma cultura machista. Cultura oriental é machista, né? Então, e ele tinha caso com várias atrizes, ele usava essas atrizes para conseguir papéis, tá? E ele também tratava a Beth, que era amante dele, como se fosse qualquer coisa. E, inclusive, ele fala, ela tenta suicídio. A Beth tenta suicídio, ele não tá nem aí. Depois ele procura ela. Então, assim, é um cara, assim, bem frio, bem egoísta. Bem egoísta, bem assim... Ele tem traços de sociopata. Ele tem traços de sociopata, o Bruce Lee, bem egoísta mesmo. Eu só via ele mesmo, né? Só ele. Bem frio, muito frio. É? Ele não mostra afeto pelas pessoas. Você não percebe afeto. Quando você vai lendo o livro... Eu não consegui perceber afeto do Bruce Lee por ninguém, nem pela Linda. A Linda era uma estrutura para ele. Né? A Linda é uma estrutura, ela dá estrutura para ele conseguir as coisas que ele quer. Cuida das crianças, cuida da casa, estrutura a escola, né? Mas você não sente... A Beth também. A Beth é alguém para ele se divertir. Então, os amigos também. Os amigos são pessoas... para ajudarem ele a chegar em Hollywood. Então, assim, você percebe que as pessoas que cercam o Bruce Lee são pessoas que vão levar ele para algum lugar, para ele conseguir alguma coisa. Então, você não vê afeto nele. Ele não tem afeto pelas pessoas. É um traço muito interessante que eu percebo nos marciais. Né? Essa frieza, né? Eu percebi isso, sim, nos marciais, quando eu estou no dojo com eles. Por isso que eu tento não me contagiar por essas pessoas. Não do dojo que eu estou agora. Do dojo que eu estou agora, não. É diferente, né? Eu vejo o sentimento. Mas nos dojos em que eu estive, eu vi isso. Eles são bem frios. Eles traem a esposa, a namorada. Eles não têm ética, né? Os senseis que eu tive também, né? Do passado, os 3 senseis que eu tive, de Aikido, de Ninja Fake, são bem frios. Eles não gostam de ninguém, nem deles mesmos. E a autoestima dessas pessoas é baixa. Parece que ela também não é. O Bruce Lee, ele, o tempo todo está desafiando o outro. Quando você precisa desafiar o outro, é porque você não acredita em você. Se você acreditasse em você, você não teria necessidade de desafiar o outro.
Por que você precisa desafiar o outro para provar para você que você é bom? E também assim, é uma coisa a se pensar, né, na arte marcial. É isso. Leiam esse livro, é legal. Tem fotos dele e tal. Mas foi uma vida... É uma pessoa assim... Você vai lendo, é uma pessoa vazia. Ele usou, ele era um cara inteligente, estratégico. Eu acho que ele era mais estratégico e inteligente, sim, mas eu não vi sentimento nele, afeto. Afeto eu não vi nele. Extremamente machista, muito machista. E até incômodo algumas coisas que vão aparecer, que ele fala no livro. Chega a ser misógino. Até, gente. Tchau, tchau.